Hoadrunner contra a cobra venenosa, uma batalha sem tréguas. No mundo selvagem, as cobras sempre foram consideradas um símbolo de morte e terror. Com sua capacidade de se mover silenciosamente, atacar rapidamente e possuir um veneno capaz de matar criaturas muito maiores do que elas, as cobras são frequentemente consideradas um dos assassinos mais perfeitos que a natureza criou. Mas nas zonas mais inóspitas, desde os desertos escaldantes até as vastas pradarias, existem seres que fazem tremer as cobras. Estes animais não só sobrevivem no mundo das cobras, como caçam cobras e consideram-nas o seu alimento habitual. O confronto entre o assassino silencioso e o caçador abre um mundo em que o poder das cobras já não é absoluto. No meio do calor seco do deserto do sudoeste dos Estados Unidos, onde a terra está rachada e a grama seca como palha queimada, um animal pequeno, mas determinado, desliza a uma velocidade impressionante. Não se trata de um predador feroz, mas de um pássaro. O correcaminho, também conhecido como corredor de longa distância, não é apenas um símbolo cultural familiar do estado do Novo México, mas também uma das aves caçadoras de cobras mais eficazes do mundo natural. O correcaminho tem o nome científico de Geococcix californianus. É uma ave da família dos cucos, com um corpo pequeno e compacto, uma cauda longa e patas especialmente desenvolvidas. Ao contrário de outras aves que voam pelos céus, o correcaminho prefere permanecer no solo, o que torna suas patas uma arma definitiva, fortes, longas, ágeis e tão rápidas que podem atingir uma velocidade de 32 km por hora, suficiente para capturar muitos répteis e insetos que tentam escapar. Cada passo do correcaminho é uma prova de sua perfeita adaptação ao ambiente desértico. Seu corpo leve reduz a perda de água, sua plumagem escura absorve o sol durante as primeiras horas do dia e seu comportamento economiza energia para enfrentar o clima extremo. Não é por acaso que os habitantes do Novo México escolheram esta ave como símbolo do estado. O correcaminho é uma imagem viva da resistência, da inteligência e do espírito de superação das provas mais duras que a natureza lhes impõe. No meio de um meio-dia sufocante, na terra vermelha e empoeirada do deserto de Chihuahua, uma cascavel espreita, movendo a cauda com um ritmo sinistro. À distância, aparece o correcaminho, sem mostrar nenhum medo.
Essa cena não é apenas uma caçada, é uma demonstração perfeita de instinto, habilidade e confiança. Um pequeno ser no meio do deserto derrotou o famoso assassino com sua própria força. Nas vastas e áridas planícies da savana africana, onde o sol aquece cada folha de grama e a vida enfrenta constantemente a morte, um ser alto caminha com elegância, mas esconde um olhar assassino, o águia sagita Sagittarius serpentarius. O secretário é uma ave de rapina muito especial, com o porte de um nobre europeu do século XVIII e a capacidade de golpear como um boxeador. Com uma altura de até 1,2 metros, tem pernas tão longas e fortes que pode matar uma cobra com um único golpe. Sua plumagem cinza clara, sua cabeça pequena e sua crista preta erguida como penas atrás da nuca lembram os antigos secretários administrativos, daí o nome de ave secretária. Apesar de ter uma envergadura de quase 2 metros, a ave secretária raramente voa. Passa a maior parte do tempo no chão, vagando em busca de presas sob o sol escaldante. Com suas patas longas e fortes e seu passo rápido e leve, o pássaro secretário pode cobrir um território extenso sem gastar muita energia, uma estratégia inteligente para se adaptar ao clima extremo da savana. Ao contrário da maioria das aves, que temem as cobras, o pássaro secretário procura as cobras como uma de suas fontes de alimento favoritas. Não importa se são venenosas ou não, grandes ou pequenas. O pássaro secretário nasceu para enfrentar cobras e evoluiu para fazê-lo de forma extremamente eficaz. Os pássaros secretários não são os maiores nem os mais ferozes predadores, mas graças à sua precisão, inteligência e destreza no combate, tornaram-se o terror das cobras. Num mundo onde as cobras semeiam o pânico, os pássaros secretários são um símbolo de coragem e poder, autênticos cavaleiros da savana africana. No vasto céu, sobre as imponentes montanhas, nem mesmo as fortes rajadas de vento conseguem abalar o bater firme das asas de um ser que domina os céus. Trata-se da águia, uma ave de rapina considerada o símbolo supremo da força e da liberdade. Mas, além de sua aparência majestosa e seu olhar penetrante, a águia também é o inimigo silencioso das cobras que habitam a terra. Entre as espécies mais destacadas, a águia careca Leiettus leucocephalus, símbolo nacional dos Estados Unidos, e a águia real Aquila chrysaetus, a ave de rapina maior do hemisfério norte, são exemplos paradigmáticos de sua habilidade para caçar e sua perfeita adaptação a diversos terrenos, desde montanhas e planícies até pradarias áridas. As águias têm uma envergadura entre 2 e 2,3 metros, garras afiadas como guilhotinas e uma visão entre 4 e 8 vezes superior à do ser humano.
Isso lhes permite detectar presas pequenas, como cobras ou ratos, a quilômetros de distância. Ao contrário de outras aves de rapina que caçam cobras utilizando técnicas de aproximação a partir do solo, a águia emprega uma estratégia de ataque rápido e conciso a partir do ar. Ela voa em círculos para observar e depois lança-se em picada a grande velocidade, utilizando as suas poderosas garras para controlar a presa numa fração de segundo. Além de rápidas e fortes, as águias são extremamente precisas. Quando atacam, costumam mirar em pontos fracos, como a nuca ou o tronco, o que minimiza o risco ao enfrentar presas perigosas, como cobras venenosas. Em particular, no caso de cobras longas, elas podem cortá-las com o bico antes de comê-las, ou até mesmo levá-las para o ninho para alimentar seus filhotes. Graças ao seu domínio do espaço, à força das suas garras e à sua estratégia de caça perfeita, a águia sempre foi o terror das cobras, seja nas pradarias da América do Norte ou nas montanhas da Ásia e da Europa. No mundo natural, onde a força é frequentemente definida pelo veneno ou pela velocidade, a águia representa um tipo de força diferente, a calma, a precisão e o domínio das alturas. Nas pradarias, florestas dispersas e estepes áridas da América do Norte, o falcão de cauda vermelha Butel jamaicensis é uma ave de rapina familiar e temível. Com uma envergadura de aproximadamente 1,2 metros, um corpo ágil, uma cauda vermelha característica e olhos extremamente perspicazes, eles são mestres da perseguição no ar. Em vez de perseguir suas presas, os falcões de cauda vermelha preferem permanecer imóveis no alto e observar atentamente suas presas lá embaixo. Quando detectam uma cobra na grama, eles mergulham em picada e a agarram com suas garras antes que ela possa reagir. Embora sejam menores que as águias, os falcões de cauda vermelha têm a vantagem de serem ágeis e capazes de atacar de surpresa. Com sua estratégia de caça precisa, seus reflexos rápidos e sua força, eles se tornaram o pesadelo silencioso de muitas cobras do ecossistema norte-americano. No mundo selvagem, onde o veneno costuma ser um fator decisivo para a sobrevivência, o mangu se destaca como uma exceção. Pequeno, ágil e corajoso, este animal é considerado há muito tempo o inimigo mortal das cobras venenosas. Os manguidos pesam menos de 2 kg, mas têm um corpo ágil, reflexos rápidos e dentes afiados como lâminas. Em particular, eles são capazes de resistir ao veneno das cobras graças a uma mutação biológica nos receptores nervosos, um raro presente da evolução. Sob a copa de um arbusto seco, uma cobra mamba negra, a cobra mais rápida e com o veneno mais potente do mundo, rasteja pelo chão.
Seu comprimento ultrapassa em muito o pequeno corpo do manguto. Cada mordida pode injetar no corpo de sua presa uma quantidade de veneno suficiente para matar um leão se ele não receber assistência médica. No entanto, para o manguto, isso não é motivo para fugir. Sem asas e sem grande tamanho, o manguto sobrevive graças à sua audácia e habilidade. Na natureza, eles não apenas desafiam as cobras venenosas, mas também demonstram que a coragem às vezes é mais forte que o veneno mortal. Em meio às areias escaldantes do norte da África, onde as temperaturas diurnas podem chegar a 50 graus Celsius e as noites são geladas, todas as formas de vida precisam se adaptar ao máximo para sobreviver. Nesse ambiente hostil, um pequeno animal, aparentemente frágil demais para sobreviver, domina silenciosamente a noite, a raposa do deserto Fennec Fox vulpes zerda. Com suas orelhas enormes, quase tão grandes quanto o comprimento de sua cabeça, a raposa Fennec não se destaca apenas por sua aparência, mas também por ser uma mestre em se adaptar a condições de vida extremas. Essas orelhas grandes ajudam a dissipar o calor, resfriar o corpo e, acima de tudo, amplificar o som, o que lhes permite detectar répteis e insetos sob a areia profunda. Essa é sua arma secreta para caçar no escuro. O corpo da raposa do deserto é pequeno, pesando entre 1 e 1,5 kg, mas é extremamente ágil e silenciosa. As plantas dos seus pés têm uma camada de pelo espesso que lhes permite mover-se suavemente sobre a areia quente sem fazer barulho. Durante o dia, dormem em tocas para se protegerem do sol. À noite, deslizam silenciosamente pelas dunas como sombras, seguindo o rastro das suas presas com olfato e audição, ambos muito apurados. Embora se alimentem principalmente de insetos, lagartixos e pequenas aves, as raposas do deserto também caçam pequenas cobras, especialmente répteis venenosos de tamanho adequado, como a cobra cornuda do deserto.
Em vez de lançar-se ao combate frontal como os manguidos ou os secretários, as raposas do deserto utilizam a tática de esconder-se, aproximar-se por trás e dar uma mordida rápida e precisa no pescoço da cobra, seu ponto mais vulnerável. Graças ao seu pequeno tamanho e grande velocidade, minimizam o risco e evitam completamente o contato com a cabeça venenosa da cobra. O que torna o Fennec especial não é sua agressividade, mas sua inteligência e seu silêncio assustador. Em um mundo onde os mais fortes costumam recorrer à força, o Fennec usa sua agilidade, discrição e estratégia para sobreviver e até mesmo derrotar inimigos muito mais perigosos do que ele. Silencioso, pequeno, mas nunca desiste. Essa é a identidade da raposa do deserto, um pequeno guerreiro no meio do mar de areia, onde cada passo é uma decisão de vida ou morte, e cada caçada é uma prova da grande inteligência adaptativa da natureza. Quando se fala de animais corajosos, que não temem nenhum adversário, seja uma cobra venenosa, uma jiboia gigante ou um enxame de abelhas enfurecidas, no mundo animal só há um nome que se destaca, da raposa Mellivora Mellivora capensis. Embora não tenha um corpo grande nem força muscular superior, este pequeno animal é famoso pelo seu espírito de luta sem tréguas, que faz com que até os predadores mais temíveis pensem duas vezes antes de atacá-lo. O melívoro vive principalmente na África e em parte da Ásia, em florestas dispersas, pradarias e semidesertos. Seu corpo é simples, atarracado e robusto, com um comprimento entre 60 e 70 centímetros, mas sob sua pelagem preta prateada esconde-se um sistema extraordinariamente adaptado a uma vida cheia de perigos. Uma de suas características mais marcantes é sua pele grossa, elástica e quase imune a mordidas e veneno. Quando mordidos por cobras venenosas como a cobra ou a mamba, os tatus meleiros podem ficar temporariamente inconscientes, mas recuperam-se rapidamente em poucos minutos graças ao seu surpreendente mecanismo biológico de resistência ao veneno. Além disso, esta espécie possui dentes afiados, garras curvas e fortes, bem como uma velocidade de reação e agilidade incomuns em pequenos carnívoros. Eles podem girar rapidamente para escapar de um ataque ou morder mesmo quando agarrados por uma cobra ou uma jiboia. Com um alto instinto de sobrevivência, os mapaches não evitam seus inimigos, mas avançam ativamente e atacam com força e coragem. Além das cobras, eles também são conhecidos por sua audácia, atacam com meias de abelhas, algo que a maioria dos animais evita. Sem se importar com as centenas de picadas, os raposas melíferas estão dispostos a destruir os favos, comer a cera e o mel que eles contêm e até mesmo capturar a rainha.
Sua pele grossa os ajuda a suportar a fúria das abelhas, e sua tenacidade os impede de parar até atingirem seu objetivo. Corajosas, tenazes e implacáveis, as cobras melíferas se tornaram um símbolo vivo da coragem da natureza. Em um mundo onde os mais fortes costumam ser os maiores, os mais venenosos ou os mais rápidos, as cobras melíferas mostram que a coragem e a perseverança são o que ajudam um ser vivo a permanecer firme diante do perigo, seja diante de uma mamba negra ou de um enxame de milhares de abelhas. No mundo selvagem, as cobras são há muito tempo um símbolo da morte silenciosa e fria, ágeis e dotadas da arma definitiva, o veneno. Mas em todos os territórios hostis, desde os desertos áridos às selvas, passando pelas savanas africanas e pelas planícies norte-americanas, vemos que o veneno nem sempre é o poder supremo. O correcaminho é ágil como uma flecha no deserto do Novo México. O pássaro secretor caminha com passos firmes e atinge com precisão a cabeça da cobra. A águia e o falcão de cauda vermelha dominam o céu e, das alturas, acabam com todos os répteis que rastejam pelo chão. O mangútero transforma sua audácia em instinto de sobrevivência. A raposa do deserto é pequena, mas astuta, e sobrevive graças ao seu silêncio e estratégia. E o tatu, símbolo da resistência, está disposto a enfrentar um enxame de abelhas e uma cobra-mamba, apenas para afirmar: não tenho medo. Cada espécie, cada forma de caçar, cada característica evolutiva é prova de uma coisa: na natureza, a vitória nem sempre é do mais forte, mas do que melhor se adapta, do que ousa enfrentar e não recua. Aqueles que fazem temer as cobras não é porque não têm medo, mas porque superaram o medo com seu instinto, sua inteligência e sua coragem. As cobras continuam sendo criaturas dignas de respeito. Mas para animais como o correcaminho, o pássaro secretor, a águia, o mangu ou o guaxinim, as cobras não são mais um perigo, mas apenas parte do ciclo de sobrevivência que conquistaram com seu próprio poder.